Shalom Adonai, a paz do Senhor, Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero ler um texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim Paulo: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Eu quero trazer uma palavra para corrigir um dos erros da Igreja do Adventismo do Sétimo, principalmente do pastor e arqueólogo Dr. Rodrigo Silva. Antes de ontem eu vi um vídeo que foi exposto, ele dizendo que Miguel de Daniel, o arcanjo Miguel, é Jesus Cristo. E ele disse que quando Lúcifer quis ser igual a Deus, não era o Deus Pai, era o Deus Filho. Era Miguel que era Jesus. Olha, irmãos, isso é um erro tremendamente grotesco, não creia nisso. O arcanjo Miguel não é o Senhor Jesus Cristo. Por que esse tema é importante? Ao longo da história da igreja, sempre houve tentativas de diminuir a divindade de Cristo, seja negando sua eternidade, sua natureza divina, ou confundindo-o com seres angelicais. Uma dessas confusões é a ideia de que o arcanjo Miguel seria o próprio Senhor Jesus Cristo antes ou depois da encarnação. Essa interpretação não nasce do texto bíblico, mas de leituras forçadas e sistemas doutrinários externos às Escrituras. Onde o pastor, Dr. Rodrigo, vai encontrar base para dizer que Lúcifer queria ser Jesus? Queria ser Miguel. Onde? A Bíblia não deixa espaço para dúvidas quando lida com reverência, contexto e boa hermenêutica. Quem é o arcanjo Miguel segundo as Escrituras? Se você ler Daniel 10, versículo 13 a 21, Daniel 12, versículo 1, Judas 1, versículo 9 e Apocalipse 12, versículo 7. Existe aqui uma observação exegética fundamental. Miguel é sempre apresentado como anjo, príncipe, arcanjo, servo de Deus, combatente sob a autoridade divina. Quando você lê Judas, versículo 1, versículo 9, preste-me bem atenção, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não ousou pronunciar juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui está o ponto decisivo. Miguel invoca a autoridade do Senhor. Ele não fala em seu próprio nome. Se Miguel fosse o próprio Cristo, não precisaria apelar a uma autoridade superior, visto que Cristo é Deus. Jesus Cristo é apresentado como Criador, não como anjo. Quando você lê Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, tronos, dominações, principados e potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui nós temos princípios teológicos claros. Anjos fazem parte da ordem criada. Cristo é o Criador de todas as coisas. Criador e criatura jamais se confundem. Hebreus 1:5 está escrito: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho? Mas do Filho, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. A Escritura faz uma separação absoluta entre Cristo, Filho eterno, Deus Senhor, anjos que são servos ministradores. O texto em questão aqui em Hebreus encerra o seguinte: foi escrito exatamente para combater a angelolatria e qualquer tentativa de rebaixar Cristo. Porque no capítulo 1, versículo 3 diz: e qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita? Jesus está assentado no trono, Miguel está em batalha sobre ordem, Jesus reina, Miguel serve. Por isso que em Hebreus 1:14 está escrito: são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço. Miguel é um espírito ministrador, Jesus é o Senhor soberano. O erro hermenêutico de confundir função com natureza. É isso que acontece no Adventismo. Alguns dizem: Miguel lidera os exércitos celestiais e Jesus também.
Isso é um erro clássico, confundir função com identidade. Por exemplo, Moisés liderou Israel, Josué liderou Israel, Davi liderou Israel, nenhum deles é a mesma pessoa. Apocalipse 19, versículo 16, Jesus aparece como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com um nome que ninguém conhece, recebendo adoração. Mas no Apocalipse 22, versículo 8 e 9, o anjo recusa a adoração. Adora a Deus. Jesus aceita a adoração, Mateus 28, 17, João capítulo 20, versículo de número 28. Miguel é um príncipe, entre outros, Cristo é único. Daniel 10 e 13, de Miguel, um dos primeiros príncipes. Linguagem clara, um dos. Miguel não é o único. Miguel não é supremo. Mas já 1 Timóteo 6, 15 e 16, Cristo é o único soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Miguel é grande entre os anjos. Jesus é incomparável. Agora é interessante que os pais da igreja, da era patrística, por exemplo, Atanásio de Alexandria, o filho não é contado entre os anjos, pois ele é adorado por eles. Agostinho disse, Cristo é Senhor dos anjos, Miguel é servo do Senhor. João Crisóstomo disse, o apóstolo separa o filho de todos os anjos para que ninguém o confunda com criaturas. A igreja antiga nunca ensinou que Miguel fosse Cristo. Aqui tem lições teológicas e pastorais fundamentais. Primeiro, toda doutrina que diminui Cristo não vem de Deus, Colossenses 2 e 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Segundo, precisamos ler a Bíblia com reverência e contexto. Textos isolados geram heresias. Terceiro, Cristo é suficiente, supremo e único. Em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. A igreja, anjos são servos, não mediadores. Paulo fala, há um só mediador entre Deus e os anjos, Jesus Cristo. Eu quero concluir te dizendo uma verdade que guarda a fé. Miguel é um arcanjo glorioso. Jesus é o Deus eterno. Miguel luta em nome do Senhor. Jesus luta como Senhor. Miguel diz, o Senhor te repreenda. Jesus diz, eu te ordeno. Filipenses 2, 10 e 11, Paulo fala para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Miguel dobra os joelhos, Jesus recebe os joelhos dobrados. Essa é a grande diferença. Jesus não é Miguel, nunca foi Miguel, não será Miguel. Jesus é o Deus Criador, o Deus encarnado, o Cristo de Deus que recebe adoração. Não vá nessa onda, porque essa é uma doutrina herética do doutor e arqueólogo pastor Rodrigo Silva. Baruch Hashem, Deus te abençoe.